Os inimigos da família. Muito bem. No culto passado, a Tamires falou sobre 2 inimigos da família, que foi a falta de acordo e você não falar com quem não pode resolver os seus problemas, né? Ela falou sobre isso. Hoje, a palavra que eu vou trazer, o inimigo que eu quero trazer para a gente refletir e a gente analisar é o inimigo da falta de comunicação na família. Como isso tem afetado as famílias hoje em dia, né? Vemos que vivemos na era da comunicação, sim ou não? Sim, vivemos na era da comunicação. Eu sou professora do primeiro segmento do ensino fundamental. Toda vez que a gente falava de meios de comunicação com as crianças, gente, vamos falar sobre meio de comunicação. Fala para a tia qual é o meio de comunicação. O que eles falavam? Rádio, televisão, telefone, carta, revista, livro, jornal. Hoje em dia, quando a gente fala de meio de comunicação com as crianças, gente, vamos falar de meio de comunicação. Fala para a tia o meio de comunicação que você conhece. E chuta para mim o que eles respondem. Celular, internet, é o que as crianças conhecem hoje em dia. Mas isso é culpa das crianças? Não. Isso é a era que nós estamos vivendo hoje em dia. A internet é boa? É. Tem muita coisa boa na internet. A gente aprende muita coisa boa na internet. Mas também precisamos ter muito cuidado. Assim como tem muita coisa boa na internet, existe também muito lixo na internet que nós precisamos ter muito cuidado quanto a isso. Então, é muito lamentável, gente, é lamentável perceber que esse desenvolvimento que tanto facilita a vida moderna não é capaz de reduzir as constantes reclamações quanto à comunicação interpessoal. Quantas famílias hoje em dia, quantas pessoas, quantos membros da família reclamam porque não tem mais essa comunicação, não tem mais essa interação, né, de chegar, de conversar. Antigamente existia o benção mãe, benção pai, né? Hoje em dia não, hoje estão se perdendo muito isso. Poucas famílias você vê com ainda, né, esse costume. Porque hoje em dia a modernidade tem entrado nas famílias de uma tal forma e tem roubado princípios que fazem toda a diferença. Amém, gente? Amém? E, infelizmente, as pessoas estão se tornando estranhas, morando dentro da mesma casa. Às vezes as pessoas entram, saem, nem se olham nos olhos. Se você perguntar, tem certas famílias que não percebem nem que houve uma mudança no ambiente. A casa foi pintada, trocou um móvel. A pessoa entra e sai, sem perceber o ambiente que ela está vivendo. Quanto mais as pessoas que estão ali dentro desse ambiente. Quantos de nós, né, entramos e saímos, temos uma vida corrida, trabalho, estudos, e nossa vida corrida tem roubado um tempo de qualidade com a nossa família. Quantas das vezes a gente chega em casa, estou cansado, vai, senta no sofá. Geralmente, isso acontece normalmente com homens. Né? Eles chegam cansados, senta e tem que ter os seus 40 minutos na caixinha do nada. Pega o controle, fica trocando, não para em canal nenhum. Você, às vezes, está sentado e está tentando falar e a pessoa está... Quando você pensa que a pessoa está vendo um canal, já mudou. Quando você se interessa, já mudou. Falei, mas, meu Deus, é só lá em casa que acontece isso? Eu acho que não, né? Então, eles precisam desse tempo de, né, a caixinha do nada, de chegar. A mulher já chega como, gente? Já chega, é a bolsa para um lado, já vai catando, vai fazendo a comida. O que eu tenho que fazer? É a roupa para lavar, a comida, vão descongelar. E o filho, mãe, e você é aquele corre. Não é assim? Ou é só lá em casa? Eu não tenho filho pequeno, mas eu, às vezes, muitas vezes já chego em casa, nem uniforme da escola eu tiro. Eu já chego, meu Deus, tem que fazer a janta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que preparar a marmita, tem que preparar isso. É um corre. E muitas das vezes a gente esquece, né, de chegar, respirar
boa noite, como foi o seu dia? Você almoçou? Você tomou café? Você bebeu água? Lá em casa, a minha mais velha a gente sofre com aquela criaturinha, porque ela não bebe água. Eu fico, filha, bebeu água? Bebeu água? Tem que beber água, tem que beber água, pelo amor de Deus. Senão você daqui a pouco está passando mal. E olha lá, e fico no pé dela bebendo, bebe água, bebe água. Quando a mais nova vai para o trabalho, mando mensagem, chegou bem? Como é que foi seu dia? Quando elas voltam, chegou bem? Como foi seu dia? Eu e o meu marido também temos esse costume. Boa noite. Como é que foi seu dia? Né? Você está bem? E isso não pode se perder nas famílias, gente. Não pode se perder. Não pode. Porque isso se chama comunicação. Muitas das vezes nós achamos que tempo de qualidade com a família é você viajar, é você sair, passear, conhecer lugares, né, que você ainda não conheceu, né, passear, levar a família para jantar fora. Pronto, já fiz meu papel de tempo de qualidade. Só que não. Muitas das vezes, isso também é muito importante, faz parte também de um tempo de qualidade. Mas, muitas das vezes, o tempo de qualidade da sua família é algo tão simples. É você sentar no sofá com os seus filhos, com o seu esposo, sua esposa, e perguntar como foi o dia, o que você comeu, o que você bebeu, como você foi na escola, o que você aprendeu, né? E isso faz toda a diferença. Isso é comunicação, gente, e a gente está perdendo. A gente tem perdido tudo isso. Então, vamos lá. Deus criou o homem e a mulher para compartilhar constantemente. Em casa, juntos aos que convivem conosco, o desafio da comunicação se reveste em um estilo bastante profundo. Cada família tem suas distintas e peculiaridades. Portanto, não há uma fórmula mágica, nem receita pronta quanto à comunicação da família. Não existe assim, aquele modelo, né? Tem que ser assim. Mas a gente tem que tentar descobrir, resgatar isso em cada família. Por exemplo, lá em casa, eu, quando mais nova, eu sempre fui muito, muito fechada. Não gostava de falar, eu mal dava bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, eu não gostava disso. Não gostava. Quando eu casei, o meu esposo, né, é muito falante. Meu Deus do céu, ele é falante até demais. Ele é todo... Onde ele chega, ele faz amizade... Ele é o famoso cheguei, né? Cheguei, estou aqui. Então, ele é bem assim. Então, né, os opostos se atraem, né? Dizem, e é verdade. Então, eu nunca imaginei que fosse casar com uma pessoa tão diferente de mim. Ele é muito diferente, muito, muito. Ele é mais falante, né? mais brincalhão, eu já sou mais contida. E quando eu casei, e ele sempre me falava, amor, tem que falar com as pessoas, né? Como é que você precisa ser mais simpática, tudo. E isso foi eu fui me agregando a isso, porque a gente se completa, a gente casa, né, para se completar, é um completando o outro. O que faltava em mim, ele veio e completou. E o que faltava nele, eu fui e completei. E nós somos uma família, estamos construindo a família. Família não vem pronta. Diga comigo, família não vem pronta. A gente vai construindo. Passo a passo, todos os dias, com um degrauzinho de cada vez, mas a gente constrói isso como? Com as nossas atitudes. As atitudes certas, né? Então, precisamos ter as atitudes corretas. Eu quero que você leia comigo, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, vamos ler 10 versículos desse capítulo. Capítulo 3, do 1 ao 10. Vamos lá, Gênesis é facinho, né? Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, e se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então vendo a mulher que a árvore era boa
para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também o comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas da figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus. Era entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no meio do jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aqui nós vemos um diálogo, né? Uma comunicação entre a mulher e a serpente, em primeiro lugar. Logo assim que eu recebi, né, o convite de trazer a palavra, esse capítulo começou a queimar no meu coração a respeito disso, sobre comunicação. Hoje em dia, a gente não vê mais a serpente, né, numa árvore falando com ninguém. Porém, nós, muitas das vezes, não estamos atentos, nem percebemos como ela tem entrado nos lares sorrateiramente, né, sem que a gente perceba, e tem se instalado dentro das nossas casas, muitas das vezes, e nós não percebemos isso. E ela vem roubando a comunicação, ela vem roubando a paz, ela vem roubando tudo aquilo que Deus tem para a nossa família. E muitas das vezes nós não nos atentamos a isso. Nós não abrimos os nossos olhos e olhamos com esse olhar: nossa, isso aí não é de Deus, isso não provém do céu. Quantas das vezes, né, os nossos filhos se trancam dentro do quarto, estão lá na internet e nós não percebemos nem o que eles estão vendo. Não entramos, não olhamos, não procuramos nos interagir daquilo que eles estão vendo. Não é verdade? E aí, quando a gente vai ver, já é tarde demais. Lá na escola, eu estava conversando com as crianças uma vez, um aluno meu falou assim: tia, um amigo meu me bloqueou na internet. Eu falei: meu amor, você não tem idade para ficar na internet, muito menos sendo amigo te bloqueando. Quem é esse amigo? Ele: não conheço não, a gente fica jogando. Seus pais sabem disso, meu anjo? E muitas das vezes não, porque a mãe dele trabalha o dia todo. E ele fica jogando, aí foi bloqueado, enfim, eu falei assim, até passei para a minha diretora isso, para estar conversando com os pais. Porque muitas das vezes a mãe sai de manhã, o pai sai de manhã para trabalhar, os filhos ficam com alguém, e hoje em dia, assim, para a criança ficar quieta, o que a gente normalmente os pais costumam fazer? Dar o celular na mão do filho, para ele se entreter, né? Criança hoje em dia, gente, que antigamente a criança demorava a abrir o olho, demorava a fazer qualquer coisa. Hoje em dia as crianças, num piscar de olho, ela sabe articular um telefone como ninguém. Põe no YouTube, bota. E eu falei: gente, esse dia eu estava vendo uma criancinha pequena mexendo no meu telefone. Eu falei: gente, como é que essa criança é mais ágil do que eu nesse telefone? Entra no YouTube como ninguém. Eu falei: gente, eu demorei uma vida, fico ainda perguntando para minhas filhas como é que faz isso, como é que faz aquilo, porque ainda sou leiga ainda nessa situação, e as crianças na velocidade da luz. E muitas das vezes as crianças começam a acessar sites que muitas das vezes os pais nem sabem. E existe, hoje em dia, tem como você bloquear, você colocar, né, senha, impedindo que as crianças acessem alguns sites que são pornográficos ou vão denigrir a imagem, roubar os princípios que você tem colocado dentro da sua família. Então, precisamos ter muito cuidado quanto a isso. E isso é a serpente, que vem entrando sorrateiramente e a gente não percebe. Com aquele papinho de: isso não tem nada a ver, não tem nada demais. Exatamente. A serpente também falou: pode comer. Se você comer, não vai fazer mal nada. Foi assim mesmo, foi de mansinho. O diabo, ele não vem com um garfo, um tridente, todo horrível, para dizer assim: eu sou o diabo, vou fazer... Não, ele vem na sutileza, ele entra, se instala, e quando você vê, a sua família está destruída. Então, você é o guardião da sua casa. Diga: eu... fala isso com mais fé, gente. Eu
sou guardiã da minha família. Você é o guardião da sua família. Você precisa proteger a sua família. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Para a gente começar a falar sobre comunicação, vamos entender um pouquinho sobre comunicação, né? O que é essa comunicação? Comunicação é só a gente ficar falando? Não. A comunicação, ela precisa ser entendida. Amém? Então, eu vou contar de 1 a 3. Quando eu contar de 1 a 3, você vai gritar bem alto o seu nome. Combinado? Então, vamos lá. 1, 2, 3. De novo, no 3, hein? 1, 2, 3. Todo mundo se entendeu? Aí atrás, você conseguiu entender o nome de alguém que estava aqui na frente? Né? Ficou meio estranha essa comunicação, não ficou? Vou falar de novo. 1, 2, 3, e nós vamos falar família. Amém? 1, 2, 3. Família. De novo. 1, 2, 3. Família. Viu como a gente conseguiu se entender agora? Agora aí o pessoal de trás entendeu? Família. Isso é comunicação. A comunicação não é apenas você falar. A comunicação é você falar e o outro ouvir. E muitas das vezes, dentro da nossa casa, nós estamos falando e não estamos sendo entendidos. Porque estamos nos comunicando de forma diferente, de forma errada. E o problema não é o que eu falo, é o que o outro escuta. Bem assim, né? Quantas vezes a mulher fala A e o homem entende Z? O homem fala B, a mulher entende F. Não é assim? A mãe está falando água e o filho está entendendo fogo. Quantas das vezes acontece isso? Não é? Eu não falei isso, mas foi isso que eu entendi. Porque é a comunicação que está errada. Então, nós precisamos tapar essa brecha dentro da nossa casa e aprender a se comunicar de uma forma coerente, de uma forma clara e objetiva, em que você possa falar e quem está te ouvindo entender e escutar aquilo que você está falando. Amém? Em casa, todos precisam se sentir à vontade para compartilhar seus problemas, resolver as suas dúvidas, falar sobre as suas necessidades, comemorar suas vitórias. Quantas famílias têm dificuldade de compartilhar, né, sonhos, projetos, porque o outro sempre, isso é besteira, não quero saber de nada, não. Não tem tempo agora, não. Quantas vezes? Aí isso vai causando o quê? Uma frustração em quem está falando. Estou falando, meu marido não quer ouvir. Eu estou falando, minha esposa não quer me ouvir. Eu quero contar algo, meus pais não têm tempo para me ouvir. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a terceirizar, procurar pessoas para compartilhar. E aí é o que foi falado no outro culto. Você começa a contar suas coisas para quem não pode resolver os seus problemas. Aí entra mais um inimigo da família, roubando a comunicação. Quando, na realidade, a gente precisa parar, ter tempo para ouvir um ao outro, ouvir os problemas, tentar resolver, perceber. Quantas das vezes, né? Eu sempre lá em casa na escola você fala isso, mãe, né, normalmente mãe, né, tem mais essa percepção. Mulher tem uma percepção mais aguçada. Não que o homem não tenha, mas a mulher, Deus deu esse privilégio, de ter uma percepção maior do mundo, né? Então, o que acontece? Muitas das vezes a mãe, ela percebe que o filho não está bem. Né? Nossa, você não está bem. O que foi? Nada. O que foi? Nada. Mas a mãe sabe que aconteceu alguma coisa. Ela percebeu. Não é? Então, e quantas das vezes isso também tem se perdido dentro das casas? Com essa nossa vida corrida, né? Esse nosso cotidiano de trabalho, casa, tantos afazeres que a gente tenta fazer ao mesmo tempo, que a gente vai perdendo essa percepção do olhar, né, da família, de quem está ao nosso lado. O nosso próximo é a nossa família, é a pessoa mais próxima da gente, é a nossa família. E a Bíblia fala que a gente precisa amar o nosso próximo. Quem é o próximo mais próximo da gente? A nossa família. Amém, gente? Então,
Muitos pais na adolescência não têm aquela percepção de olhar o filho, de sentar com ele, de o instruir, né, de contar para ele, prepará-lo para o futuro, procurar saber qual é a vocação dele, o que ele precisa, o espiritual, o que ele quer, para poder orientar de forma correta. Então, nós precisamos ter essa comunicação aberta dentro da família. Quero também falar sobre a comunicação honesta. Lá em Efésios 4, 21, diz assim, fale cada um a verdade a seu próximo, oferecendo oportuna orientação quanto à comunicação sincera, honesta e autêntica. É muito triste perceber que muitos filhos aprendem a mentir dentro de casa. Quando eu me dei conta disso, quando Deus abriu os meus olhos e meu entendimento a esse respeito, foi até num encontro que eu estava, numa palestra, ouvindo uma palestra, eu falei, gente, isso me chocou muito e eu chorei muito. Porque muitas das vezes nós, pais, ensinamos os nossos filhos a mentir. Quantas das vezes a vizinha, né, chatinha lá do lado, tá, chama, aí a mãe fala, vai lá, fala que eu não estou em casa, não. Né? Aí a criança é obediente. Minha mãe não está em casa, não. Ela falou a verdade? Não. E o que nós ensinamos como pais? A mentir. Então, a criança vai crescer num ambiente que ela pode mentir. Ué, minha mãe mente, por que eu não vou mentir? Meu pai mente, por que eu não vou mentir? Então, nós precisamos ter essa percepção, falar a verdade. Eu cresci ouvindo isso. É melhor você ser punido pela verdade do que você apanhar pela mentira. Então, porque a verdade, ela liberta. Então, a gente tem que entender assim, mesmo que você não queira atender a vizinha, vai lá, avisa a vizinha que daqui a pouco eu vou lá e falo com ela, que no momento eu não posso. Pronto, você começa a fazer outras coisas para a criança perceber que você realmente está ocupada. Você não pode mentir, mas você pode fazer, vou lavar a louça agora. Fala para ela, daqui a pouco eu falo com ela. Você está ensinando a criança, daqui a pouco ela vai atender, mas você não mentiu. Né? Eu até brinquei uma vez com as minhas filhas, que a gente tinha mania de, quando elas eram menorzinhas, eu saía com elas, né? Aí elas estavam até lembrando nisso há pouco tempo, que falavam assim, mãe, compra isso para mim. Vamos ali, quando na volta a mamãe compra. Na volta eu dava uma volta, para nem passar naquele lugar, só para elas esquecerem, porque eu não tinha dinheiro. Enquanto, na realidade, era só falar, meu amor, a mamãe não tem dinheiro, neném. Agora não dá para comprar. Quando eu tiver, eu compro. Era mais fácil dar uma volta, né? Esses dias eu estava me lembrando disso. Minha mãe fazia isso. Eu falei, filha, no tempo da ignorância, também que Deus não leva em consideração, né? Pede perdão, Deus perdoa. Amém? Amém. Então, sermos honestos, uma comunicação honesta dentro da família, gente. A família precisa ter um relacionamento transparente. Normalmente a gente fala de transparência, marido e mulher, mas eu estou falando de um todo, hoje, num todo, né? Transparência, marido e mulher, a gente vai aprender lá no Mais de Deus no Casamento. Hoje, para a família, a gente precisa ser uma família transparente. Esposo, esposa, pais, mães, filhos, ter uma transparência. Eu sempre embuti isso nas minhas filhas, sabe? Fala a verdade. Graças a Deus, assim, a Bíblia fala que ensina princípios do seu filho quando ele é pequeno, que quando ele crescer, ele não vai perder esses princípios, não vai. E a minha filha mais velha, ela tem 31 anos, né? E ela trabalha. Desde quando ela começou a trabalhar, se ela mudar o itinerário, ela me manda mensagem, mãe, hoje eu estou indo de carona, mãe, hoje eu estou indo de metrô, mãe, hoje eu estou indo de BRT, quando ela trabalhava na Barra, agora ela trabalha aqui mais pertinho. E elas têm isso até hoje. Mãe, olha só, hoje eu vou dormir, vou chegar mais tarde porque eu estou indo no shopping com a colega. Ela dá satisfação de tudo. Hoje mesmo foi até engraçado. Eu estava lá na escola, as duas. Uma mandou, depois a outra também. A primeira falou assim, mãe, lembra que eu te falei que hoje tem festa na empresa? Então, vou chegar um pouco mais tarde. Vou sair 10 horas, eu estou saindo de lá, vou pegar um motor-Uber para chegar em casa mais rápido. Daqui a pouco, na hora do meu almoço, a mais velha, mãe, hoje lembra que hoje é dia da festinha lá na escola, lá no trabalho? Então, só para te lembrar que eu vou chegar um pouco mais tarde. Eu falei, tá bom, filha. É assim o tempo todo. Mas isso é o quê? São sementes. A semente, ela precisa ser plantada. E semente, quando você planta, ela não germina na hora. Ela tem um tempo para ser germinada. Então, a gente precisa aprender
desde já, da família, desde pequenininho, embutir princípios dentro no coraçãozinho, no caráter dos nossos filhos, para quando chegar mais tarde, eles não se desviar deles. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Colossenses 4:6, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Na hora de falar a verdade também, a gente tem que saber falar, eu sou franco, eu sou franco. E a gente tem que, até nisso, a gente tem que saber falar. Porque às vezes você vai falar a verdade de forma grosseira, de forma áspera, sem intolerância, e aí isso acaba trazendo uma ruptura dentro da família. Comunicação respeitosa. Responsabilidades e compromissos dentro da casa, gente, exige a participação de todo mundo. Consideração e respeito são necessários à boa convivência. Todos da casa têm direito de opinar, de defender suas ideias. Tudo isso com respeito, né? Filhos têm direito a opinar, marido, esposa têm direito de opinar, mas tudo isso tem que ser com respeito. E é no ouvir. A gente precisa aprender a ouvir. É preciso saber e aprender a respeitar as diferenças, evitando agressões verbais e imposições autoritárias, que ferem cada pessoa, né? Na escola do lar, eu achei isso muito importante falar para vocês, que na escola do lar, uns aprendem com os outros e crescem juntos. A gente cresce junto, com os nossos filhos, marido e esposa, numa comunicação franca, aberta, mas também respeitosa, como diz Efésios 4:29. Uma outra comunicação que eu quero falar com vocês é a comunicação mútua, que cada um deve se interessar pelo problema do outro, dispondo-se a ouvir, compartilhar, sabendo concordar e discordar. Não é só, né? A gente não tem que concordar com tudo. A gente tem que aprender a discordar também. Até filhos, né? Porque as filhas dizem, tem que sempre concordar com meu pai. Você também pode, como filho, discordar. Que nem sempre os pais estão todos certos. Porque até a Bíblia fala que nós, pais, não devemos causar, né, raiva nos nossos filhos. A gente tem que aprender também. Tem hora que os filhos também precisam. Minhas filhas chamam muito minha atenção. Tem hora que elas falam, mãe, não é assim não. Mãe, aí eu fico assim. Aí eu respiro. Aí eu paro. É verdade. Eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. Porque quando o filho fala para a gente algo que a gente às vezes não gosta, não quer nem ouvir, mas ele está dando a oportunidade de a gente se melhorar como pai, como mãe. Não é? Quando o marido fala algo que você está fazendo errado, você está te dando a oportunidade de você melhorar. A gente sempre fala lá num curso que a gente dava, na onde eu era, que nós somos, marido e esposa, são um espelho um do outro. E quanto mais perto do espelho, mais imperfeição a gente encontra. Quanto mais perto, a família não é diferente. Quem conhece melhor a gente? É a nossa família, quem está conosco todo dia. Vocês me vê na igreja, né? Você é um amorzinho. Mas sabe lá, Deus, se eu sou um amorzinho. Quem pode dizer se eu sou um amorzinho ou não? É quem está comigo 24 horas morando no... Ou a minha família que está morando debaixo do mesmo teto que eu. Não é? Então, nós precisamos saber ouvir também, né? E aprender a nos colocar assim, não, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Né? Hoje você é um bom pai, amanhã você pode ser excelente. Hoje você é um bom filho, amanhã você pode ser extraordinário. Pode ser um pai fascinante, brilhante. Filhos fascinantes, brilhantes. Mas a gente precisa aprender a ouvir. Não é só falar. A comunicação não é só você falar, é você também saber ouvir. E muitas das vezes a gente só quer falar. Isso é um monólogo. E na família a gente precisa ter um diálogo. Diálogo é um falando, o outro ouvindo. Daí depois troca. Quem ouviu tem a oportunidade de se expressar e o outro ouvir para poder se consertar. Isso é família, gente. Família é um querendo o melhor para o outro. A gente precisa amar o nosso semelhante, a valorizar a nossa família. Quando você tem um tesouro, você guarda esse tesouro em qualquer lugar?
Você deixa jogado em qualquer lugar? Claro que não. Você tem uma joia preciosa. Você vai deixar ela em qualquer gaveta? Não. Geralmente, quem tem uma joia bem cara, ela coloca onde? No cofre. As 7 chaves, né? Tem gente que bota até as 7 chaves. Por quê? Tem segurança. E a nossa família é o nosso maior tesouro, gente. A nossa família é o nosso maior tesouro. E nós precisamos aprender a guardar a nossa família, a valorizar a família que Deus te deu. Você é responsável por guardar a família, o presente que Deus te deu. Sua família é um presente, sabia disso? É o presente que Deus te deu. Então, ame, valorize, aprenda a se comunicar, principalmente a comunicação do amor. Quantas das vezes estão se perdendo isso, né? A linguagem do amor. Dentro da casa, não se fala mais eu te amo, um abraço, um beijo. Quantas famílias estão se perdendo nesta comunicação amorosa? Estão deixando esses conceitos, esses atos tão valorosos se perderem. E Satanás vem falando, isso é besteira. Os adolescentes, isso é pagação de mico. Ai, mãe, né? Você vai dar um beijo num adolescente. Faz isso não, que eu vou passar vergonha. Já tive adolescente, gente. É assim. E aí, você vai deixando de lado, você vai deixando de lado, vai deixando de lado. Quando vê, não se fala mais, eu te amo. Quantos de vocês todo dia falam para o filho, filho, eu te amo? Filho, você é a coisa mais importante para mim. Eu recebi um vídeo esses dias de uma amiga da escola, falando numa dinâmica dessa, que a escola, né, fez uma dinâmica, que os pais começaram a mandar mensagens de amor para os filhos, aí botavam um fonezinho assim, e eles ficavam ouvindo, né, aquele áudio, as crianças começavam a chorar. Porque muitas das vezes são crianças que nem sempre vê os pais, vai ver só no final de semana, está com a avó, com a babá, com alguém, né, com a tomador de conta, e não vê os pais. E quanto mais ouvir o pai falar, você é importante, você é especial, você é o melhor presente que Deus me deu. Isso faz toda a diferença na vida de uma criança. Quando a gente trata eles com amor, a gente está ensinando para eles. Quando você trata seu marido com amor na frente do seu filho, quando você trata a sua esposa com amor na frente do seu filho, você está ensinando para eles como eles precisam se tratar quando eles estiverem no papel de pai e mãe também, de esposa e esposa. Como se tratar. Nós, pais, somos os espelhos dos nossos filhos. Você é o espelho. Que imagem você está passando dentro da sua casa? Qual é a imagem que está sendo refletida dentro do seu lar? Qual é a comunicação que você tem gerado dentro da sua casa? A comunicação, ela precisa começar por nós, pais, marido, esposa, porque a gente só vai poder cobrar dos nossos filhos aquilo que a gente está ensinando. Amém, gente? Então, precisamos expulsar esse inimigo dentro da nossa casa, o inimigo da falta de comunicação. Então, que a partir de hoje, né, seja um alerta para você, né? Deixa de lado o telefone na hora da janta, na hora do almoço, na hora das refeições. Crie um ambiente de qualidade dentro do seu lar, onde você possa se comunicar. Quantas filhas estão perdidas dentro de casa e você não acha? Faça como aquela mulher que perdeu uma dracma dentro de casa. Tira um tempo e começa a procurar. Você vai encontrar. Muitas das vezes, a dracma perdida é a sua família, que está perdida dentro da sua casa e você nem sabe. Então, tire esse tempo para você vasculhar, recuperar aquilo que se perdeu. Nada está perdido. A sua família é o seu maior tesouro. Então, preserve, crie ambiente, resgate a comunicação, fique mais próximo. Pai, mãe, valorize seus filhos. Marido, valorize a sua esposa. Esposa, valorize seu esposo. Filhos, valorize seus pais. Porque é a maior riqueza que a gente tem nessa terra. Um dia, nós vamos embora, né? E o que vai ficar? É a saudade ou é o remorso do tempo daquilo que você deixou perder?